Nós temos apresentado ultimamente uma série de programas sobre atividade física e mostrando assim a importância que existe cada vez mais da gente se preocupar com partes do nosso corpo da qual nós utilizamos menos. A coluna cervical, que é essa nossa parte aqui que segura a cabeça, ela é muito importante e muitas vezes nós limitamos os seus movimentos. Muitas pessoas passam o dia assim de frente. Elas, quando querem ver alguma coisa do lado de cá, elas não giram a cabeça, elas giram o corpo para um lado ou giram o corpo para o outro. Quando quer olhar para cima também, às vezes tem dificuldade em fazer isso ou para baixo. Enfim, limitam muito o movimento. Vocês vão ver nessa nossa apresentação aqui a importância da coluna cervical e os problemas que elas podem nos dar, confundindo sintomas com outras doenças que não sejam da coluna cervical. Portanto, nós vamos mostrar aqui algumas coisas para que a gente possa entender melhor essa alteração que existe. Então aqui nós temos uma amostra, né, da coluna cervical, que fica justamente segurando a nossa cabeça, e as 7 vértebras que aqui nós temos, né? Mostradas elas aqui de lado e aqui mostradas elas em aumento maior, mostrando que delas saem radiações importantes, nervosas e comandos musculares e nervosos para o corpo. Então, de todas as vértebras, as 7 vértebras da coluna cervical, apenas a vértebra C1 e C2 não possuem um disco intervertebral. Não possui esse disco intervertebral interposto entre elas, sendo que essa é a região de maior mobilidade da coluna vertebral. No sentido da coluna cervical para a lombar, a coluna vertebral e os discos vão aumentando de tamanho, né, de volume, ficando mais robustos. Isso significa que as vértebras e discos pertencentes à coluna cervical, eles são mais estreitos, quer dizer, são menores. Então, vocês vejam que à medida que ela vai descendo a coluna cervical, quando elas começam com a coluna dorsal e a lombar, elas são bem mais robustas. A coluna cervical, juntamente com a coluna cervical, juntamente com as demais estruturas da coluna vertebral, tem como principal função proporcionar plena mobilidade ao corpo como um todo, viabilizar e manter a postura ereta do tronco, possibilitar movimentos e agilidade dos membros superiores e inferiores, proteger os órgãos e vísceras vitais, absorver e dissipar choques. Esses choques são choques mecânicos e a pressão gravitacional. Proteger a medula, que é uma porção ramificada do sistema nervoso que está correndo aqui por dentro, né? E então, essa é a função da coluna cervical. Bom, a função da coluna cervical, a coluna cervical, juntamente com as demais estruturas da coluna vertebral, tem como principal função proporcionar plena mobilidade ao corpo como um todo, viabilizar e manter a postura ereta do tronco, possibilitar movimentos e agilidades dos membros superiores e inferiores, proteger os órgãos e vísceras vitais, absorver e dissipar choques mecânicos e a pressão gravitacional, proteger a medula, que é a porção ramificada do sistema nervoso central. Então, como vocês estão vendo,
as vértebras cervicais são bem mais estreitas do que as outras que vão engrossando à medida que chegam lá embaixo. Então as vértebras torácicas têm uma curvatura chamada cifose torácica e tem as vértebras lombares que apresentam uma lordose lombal. E finalmente a curva sacral que termina com o cóccix. Essa é toda a nossa coluna e que nós vamos dar mais detalhes hoje aqui em relação à coluna cervical. Algumas características da coluna cervical. Então, nós vimos ali de longe, aqui estamos vendo de perto. Então, algumas características da coluna cervical. Diferente de outras regiões da coluna, a cervical tem aberturas especiais em cada vértebra para a passagem de artérias, responsáveis por conduzir o sangue ao cérebro. A vértebra atlas, que é a primeira da coluna, lá em cima, primeira delas, a primeira da coluna cervical, é chamada desse modo devido ao mítico deus grego que suportou o peso do mundo nos seus ombros, já que o principal papel dessa vértebra é suportar o peso da cabeça. A vértebra axis, localizada logo abaixo da vértebra atlas, possibilita o giro da cabeça de um lado para outro. Entre cada vértebra existe na coluna cervical discos que atuam como absorventes de choque, possibilitando também algum movimento entre os corpos vertebrais. Então vocês vejam que em cada disco tem separação através desses discos que facilitam essa movimentação da coluna. E deles saem raízes nervosas e saem também vasos sanguíneos que vão para o cérebro. Daí a importância que tem da gente conhecer bem a coluna cervical e as suas funções. As 6 principais problemas que afetam a coluna cervical. Primeiro, são as alterações chamadas alterações posturais. Da má postura, é um problema oriundo da má postura, estão entre os que mais afetam a coluna cervical e, consequentemente, a coluna vertebral. Fatores como vida sedentária, passar muito tempo sentado ou não corrigir problemas posturais, como com o passar do tempo, causa dores e diversos desconfortos na cervical. Então, a primeira condição que a gente vê é exatamente essa, né? Então, alterações posturais. Depois nós vemos as contrações, chamadas contrações musculares. Então, as contrações musculares, depois das alterações posturais, nós temos então essa que é as contraturas musculares simples, que afetam principalmente os jovens e adultos, sendo outras das causas de dores na cervical. Essas contraturas ocorrem quando o músculo se contrai de maneira incorreta e não volta ao seu estado natural de relaxamento. As contrações são causadas principalmente por esforço intenso na região da cervical, quadros de tensão, estresse, etc. Depois nós temos a síndrome do smartphone. Então, a síndrome do smartphone, esse nome refere-se aos problemas na coluna cervical provocado em virtude de mantermos o pescoço curvado por muito tempo olhando nossos smartphones. De acordo com os especialistas, a longo prazo, esse simples movimento acarreta dores, má postura e demais problemas na coluna cervical, afetando também outras áreas da coluna vertebral. Depois vem a quarta condição, que é a ocorrência de traumas. A ocorrência de traumas, como acidentes automobilísticos, quedas, acidentes de trabalhos, etc., também estão entre as causas de problemas e fraturas na cervical, que muitas vezes trazem consequências sérias e levam um tempo considerável para a recuperação. Depois nós temos ainda uma outra, que é a hérnia cervical.
Então, a hérnia cervical são dores frequentes na região do pescoço, que estão muito associadas a quadros de hérnia cervical. Esse problema é provocado pela compressão dos discos das vértebras da coluna cervical, sendo que essa compressão pode ser causada por traumas mecânicos de acidentes, colisão ou esforço exagerado. E finalmente nós temos a osteoartrite. Então a osteoartrite é outro dos problemas mais comuns na região do pescoço, é a artrite cervical. Essa é uma doença degenerativa das vértebras cervicais que geralmente ocorre a partir dos 50 anos. A osteoartrite é caracterizada por causar dores, compressão dos nervos e deformidade das vértebras. Então, nós vimos aí as alterações posturais, que nós mostramos aqui há pouco. Então, a pessoa tem posições viciosas da coluna que poderão causar distúrbios ou problemas na região da coluna cervical. Depois, as contrações musculares. Então, as contrações musculares dessa região, que é muito inervada e tem uma musculatura muito potente, causam dores nessa região. Depois vem a síndrome do smartphone. Hoje em dia isso é muito comum. O smartphone, além de fazer mal às células cerebrais, tem uma importância muito grande também na parte visual, com lesões da mácula. E aqui, a síndrome do smartphone, pela posição que a pessoa passa muito tempo, ele força a musculatura e as vértebras da coluna cervical. E a ocorrência de traumas. Então, os traumas na coluna, que podem ser os mais variados, como nós falamos há pouco, causam distúrbio nessa coluna e muita dor. E as hérnias cervicais, que também às vezes ocorrem por esforços indevidos, né? Principalmente certo tipo de ginástica que se faz. Vocês avaliem que a coluna cervical foi feita para segurar a cabeça. E tem muitas posições de ginástica que você fica na posição invertida, ou seja, cabeça para baixo e as pernas para cima. Então, você inverte o peso do corpo todinho para a coluna cervical. E muitas vezes você causa problemas nessa área. E, finalmente, a osteoartrite, que é uma coisa que a partir dos 50 anos nós vamos encontrar na coluna cervical e no resto da coluna, alterações degenerativas, que todas essas situações que nós falamos aqui, essas 6 situações, ela originam desconforto, peso na cabeça, sensação de dor, enfim, o paciente às vezes pensa que tem problemas até no cérebro por conta disso. Então, nós chamamos a atenção para esses detalhes que ocorrem na coluna cervical. Outras causas de dores na coluna cervical. Então, nós temos aqui uma série de outras coisas que também podem causar esse detalhe. Além dos problemas acima, as dores na cervical podem ser ocasionadas devido ao uso de travesseiros inadequados. Então, tem pessoas que colocam travesseiros imensos e às vezes dormem a noite toda com a coluna forçada por esses travesseiros. Defeitos oclusais. Então, os nossos dentes, com o tempo, vão perdendo às vezes aquela anatomia normal e eles começam a ficar desencontrados. Então, os defeitos oclusais das arcadas dentárias, eles causam problema na articulação temporomandibular. São as clássicas ATM e que mexem às vezes com a coluna. Defeitos visuais. O campo visual, eles podem afetar a coluna, causando problemas de vício. Tem pessoas que ficam olhando de lado quando tem problemas de defeitos na estrutura e desvios oculares. Como também outras causas como a cifose dorsal. Então tem pessoas que apresentam um entortamento da coluna, que aparece com o exame clínico, e que eles são causas também de dores na coluna. Cifose lombar
também é outra coisa comum acontecer. Levantamento de peso, que acarreta esforço intenso. Então, nesse slide aqui, vocês estão vendo que tem pessoas que fazem um esforço sobrenatural. Veja só como é que fica a coluna cervical dessa pessoa e o resto da coluna. Então, são coisas que podem fazer mal. Também prática constante de determinados tipos de esporte. Como eu disse a vocês às vezes machucam muito a coluna, mostrando assim uma série de posições esquisitas, e que tem pessoas que nunca fizeram isso e vão tentar e às vezes lesam a coluna. E também, frequentemente, o estresse. Então, o estresse também é causador de dores na coluna, tanto cervical, dorsal ou lombar, principalmente na área da coluna cervical. Nós aproveitamos e trouxemos o Dr. Robson, fisioterapeuta que tem grandes conhecimentos sobre coluna de uma maneira geral e coluna cervical, para ele trazer para nós aqui uma série de explicações que serão muito úteis para que nós possamos entender melhor a coluna e como tratá-la, mesmo que você não tenha condição de imediatamente ir a um médico. Ok, então vamos escutar o Dr. Robson. Olá, saudações a todos. No vídeo de hoje eu vou demonstrar para vocês uma técnica de tração cervical para alívio das dores cervicotorácicas, ou seja, aqueles pacientes que sentem dor na transição da cervical para a coluna torácica. Uma técnica passiva, extremamente simples e fácil de ser executada em casa para alívio dos sintomas. Bem, nessa técnica nós vamos utilizar o quê? O paciente vai fechar a mão, vai cerrar o punho, ok? E então, com a borda ulnar da mão, irá posicionar sobre o seu externo. Repara que nessa região superior, isso forma como se fosse uma almofadinha, um coxim na mão. Então, a região ulnar eu vou apoiar na minha região external, na região do meu peito, e o meu queixo, o meu mento, eu vou apoiar nessa almofadinha. Então, esta é a posição para aplicação da técnica. Ok? Então, com a minha outra mão, com a mão contralateral, eu vou fazer um apoio sobre a região do meu crânio, aqui da base do meu occipital, que seria, acabou a minha coluna cervical, eu sinto um leve calombinho aqui, uma lombadinha, eu vou segurar a minha mão nessa região, ok? Como vocês estão vendo aqui no vídeo, e então eu vou realizar o movimento de trazer a cabeça anteriormente, então de curvar a cabeça anteriormente. Porém, eu tenho um ponto fixo aqui, no qual vai impedir com que a cabeça continue fletindo. Isso vai promover uma abertura, então, uma tração no nível cérvico-torácico, ou seja, na charneira cérvico-torácica. Ou seja, para aplicação da técnica, então, eu apoio a borda ulnar da minha mão sobre o externo, apoio a região do meu queixo, posiciono a minha mão na região occipital e então eu aplico a força em flexão, como se eu quisesse então trazer a minha cabeça anteriormente. Ok? Ou contralateral, da mesma maneira. Esse tipo de tração, isso irá então promover uma abertura na transição cérvico-torácica com alívio dos sintomas do paciente. Então essa técnica ela é realizada de forma passiva com a mão contralateral, ou seja, a mão que não está apoiando a minha região mentoniana, a região do meu queixo. Então, passivamente, com a força do meu membro superior, eu vou aplicar esse movimento de tração. É uma técnica muito eficaz para os pacientes com sintomas simétricos, principalmente aqueles pacientes com sintomas centrais,
aquelas dores localizadas mais na região central, da região mais baixa da coluna cervical, passando para a coluna torácica. Já os pacientes com sintomas mais unilaterais, ou seja, mais à esquerda ou mais à direita, eu vou realizar, vamos imaginar que eu tenho uma dor na região esquerda da minha cervical, eu vou rodar a minha cabeça para o lado direito, apoiar então a minha região do queixo sobre a região da minha mão, mesma coisa anteriormente, mesmos procedimentos, só que agora com uma leve rotação, apoio, então eu aplico agora a tração com essa leve inclinação, ou seja, uma leve diagonal. O intuito aqui então é a abertura desse nível mais no caso aqui, à esquerda. Se eu tenho dor mais à direita, eu rodo para a esquerda, ou seja, para o lado contralateral, e vou fazer o mesmo procedimento. Sustento por alguns segundos, de 30 segundos a 1 minuto, e depois eu reavalio os sintomas. Se a dor permanece igual, melhor ou pior. Então, uma técnica extremamente simples que pode ser utilizada dentro do seu próprio ambiente de trabalho ou dentro da sua casa, onde for necessário, parado no trânsito, carro parou, semáforo fechou, eu aplico a técnica para alívio dos sintomas e depois eu continuo dirigindo. Enfim, uma técnica muito eficaz, eficiente e de fácil aplicabilidade no nosso cotidiano. Ok? Então fica essa dica para vocês dessa tração cervical, uma técnica muito utilizada pelo conceito Mulligan para alívio dos sintomas dos pacientes. Olá, saudações a todos. Bem, dando continuidade aos vídeos de dicas e orientações para pacientes com dores cervicais, eu vou passar agora uns exercícios para a mobilidade da coluna cervical. Um dos fatores de grande causa ou consequência dos pacientes com dor da coluna cervical é a falta de mobilidade cervical adequada. Ou seja, esses pacientes eles chegam para nós com queixa de dor e muita limitação de movimento. Ou seja, por algum episódio específico, uma má postura ao longo do tempo, ao longo dos anos, ao longo da vida, esse paciente começa a sofrer o quê? Uma restrição maior da mobilidade da coluna cervical. Consequentemente, menos mobilidade, mais dor, mais rigidez, menos qualidade de vida. Eu vou passar alguns exercícios extremamente simples para a mobilidade da coluna cervical que vocês podem utilizar no dia a dia de vocês com movimentos fisiológicos, que são movimentos normais que nós realizamos no dia a dia do pescoço, para realizar então dentro do limite de vocês, dentro do limiar de conforto, ok? Que provavelmente com o uso contínuo e a prática regular, as dores de vocês tendem a aliviar e a mobilidade melhorar. O primeiro exercício é o seguinte: sentado confortavelmente, de preferência com aquele rolo na lombar para deixá-la bem posicionada, não está então com a coluna desalinhada, rolinho na lombar, como segue no vídeo anterior. Irá o paciente fazer um movimento ativo livre, que é um movimento que sem auxílio nenhum, só um movimento que ele consegue fazer de olhar para cima e retornar. Então vai fazer inicialmente 6 movimentos dessa forma, até o limite e retornar. Lembrando, os pacientes começam a compensar com a torácica, sem compensação, movimento somente da coluna cervical. Leva até o limite e volta. Leva até o limite onde o paciente tem a dor ou restrição da mobilidade e retorna à posição neutra, que seria a manutenção do olhar no horizonte. Pois bem, realizou 6 movimentos, encontrou o limite ou mecânico, que seria do movimento, ou então sintomático da dor, para nele, ok? E respeita o limite do movimento.
Consequentemente, após a execução de 6 movimentos, irá realizar o quê? O exercício com uma pressão extra do próprio paciente. Ele vai realizar um movimento até o final. No fim do movimento, ele pode fazer como se fosse a mão estivesse rezando e encaixar a ponta do queixo da região mentoniana entre o meu terceiro dedo, ou seja, o dedo médio e o indicador, desta forma, ok? E no fim do movimento irá fazer uma leve pressão para auxiliar no movimento de extensão. Então o paciente vai fazer um movimento ativo, no final uma leve pressão até o limite, confortável. Sustenta por 6 segundos, retornando à posição inicial. Movimento ativo até o limite, pressão no final, por 6 segundos, retornando à posição inicial. Então o paciente vai realizar 6 vezes de 6 segundos cada movimento, respeitando sempre um leve desconforto. Isso não pode gerar irradiação para membros do paciente, muito pelo contrário, sintomas só locais, e durante a prática o paciente tem que perceber o quê? Uma melhora da mobilidade ao término do exercício, ok? Segundo exercício, os movimentos de rotação, que é muito comum no paciente com limitação da rotação cervical. O princípio será o mesmo. O paciente vai fazer um movimento ativo até o limite e volta. Vai até o limite de dor ou de restrição, de rigidez, retornando por 6 vezes. Terminou, com a mesma mão para o lado que está girando, vai levar até o limite e com os dedos no ramo da mandíbula vai fazer uma pressão no sentido da rotação para o lado do braço, retornando à posição inicial. Movimento ativo, pressão no final, retorna à posição inicial. O mesmo para o lado contralateral. Leva primeiro 6 vezes, encontra as restrições, se mecânica ou sintomática, e após isto, leve pressão, 6 segundos, retorna. Leva até o final, leve pressão, até o limite, até um limite do leve desconforto, retornando, desde que isso não gere sintomas, 6 vezes, 6 séries de 6 segundos, ok? Os movimentos de flexão são difíceis os pacientes terem limitação. Caso isso ocorra, o mesmo pode ocorrer em flexão. Na minha prática clínica, nos exames físicos, pouco eu encontro pacientes com limitação, ou seja, que a gente chama de desarranjos anteriores, que causam um bloqueio dessa mecânica mais anterior. Caso isso aconteça, o movimento é o mesmo. Leva em flexão, 6 vezes primeiro, encontra-se o limite, depois leva-se até o limite, leve pressão, 6 segundos, retornando à posição inicial, 6 séries de 6 segundos. Sempre respeitando o comportamento dos sinais e sintomas e permitindo que o quê? Que a mobilidade após a execução dos exercícios, tanto a mobilidade quanto a dor, possa ser reavaliada. Lembro aqui que, ao persistirem os sintomas, seu fisioterapeuta deve ser consultado para lhe avaliar e prescrever o tratamento adequado às suas necessidades. Moço, onde é que tem esse picolé? Lá na Esterbom. Oi moça, licença, onde tem esse picolé? Ah, ela da Esterbom. Picolé, olha o picolé. Que seja Esterbom, que seja Esterbom. Todo dia é verão na Esterbom e para refrescar o calor chegaram os lançamentos da linha Máximo, cremes e uma linha Kids deliciosa. Esterbom, qualidade que surpreende. É interessante a gente falar sobre coluna com pessoas que entendam. Então, o fisioterapeuta que vai conversar conosco agora, ele tem uma noção muito segura do que significa uma coluna vertebral. E muitos sintomas
que a gente às vezes procura o médico porque está sentindo um problema nos dedos da mão, no ombro. Muitas vezes tratar esse fato não resolve, porque muitas vezes está vindo de uma reação da coluna, das quais a coluna cervical é muito importante. Não que ela seja menos importante do que o resto da coluna, dorsal, lombar, sacra, não. Todas são muito importantes. Mas vamos escutar a palavra do fisioterapeuta, ele explicando detalhadamente para que você entenda tantos sintomas que às vezes faz você ir a um médico e você toma medicamentos sintomáticos, quer dizer, para terminar o sintoma, quando seria mais importante você tratar a causa. Portanto, com muita atenção, vamos escutar essa parte aí do fisioterapeuta que nos mostra uma coisa espetacular. Coluna cervical, a inervação vai para a cabeça, né? Depois que ela sai de dentro da coluna, vai para a região da cabeça, da face, vai para a região toda do pescoço, parte alta do tórax, região de clavícula, na parte de trás também, e membros superiores. Então, o membro superior compreende ombro, braço, cotovelo, antebraço, punho, mão e os dedos da mão. E a pessoa que dorme com travesseiro alto é uma pessoa que, se ela deita sem o travesseiro, ela tem tontura. E a pessoa que acostuma a dormir com travesseiro alto, ela tem dificuldade depois para tirar o travesseiro. Mas é importante tirar o travesseiro conforme vai se alongando, vai distanciando a cabeça e o ombro, o tórax, para que o pescoço, para que a coluna cervical fique mais alongada, alonga mais o pescoço, e aí a pessoa vai conseguindo tirar os travesseiros. Reduzir o tamanho, a pessoa falou que dorme com 3 travesseiros, e aí ela tem tontura, e muita tontura. E quanto mais a pessoa vai tendo tontura, mais ela vai levantando o travesseiro, e aí a pessoa fica dentro do quadro de tontura. Então, tá aqui. Coluna cervical, travesseiro alto e tontura. A pessoa colocou que ela dorme com 3 travesseiros e tem tontura muito forte. Outra pessoa colocou que tem mãos geladas. Inervação que sai do pescoço e vai para as mãos. Dores no pescoço e cabeça. Daqui a pouquinho eu vou mostrar em imagens a inervação, de onde sai e como ela atinge essas áreas. A pessoa que range os dentes quando dorme, que é o bruxismo. A pessoa chega a quebrar os dentes. O porquê disso? Zumbido no ouvido. A pessoa fica escutando um chiado, um zumbido. Eu já tive isso dirigindo e pensei que era a pastilha de freio do carro. Aí que eu fui observar que era a posição da mão sobre o volante que estava causando tensão no pescoço e para os nervos do ouvido e estava causando zumbido. Eu abaixei os ombros, os braços, peguei o volante por baixo, parou o chiado, a pastilha de freio parou de fazer barulho na hora, que era o meu ouvido. Pessoas que têm dores na ATM e pessoas que têm ronco. Como ficar livre do ronco? Uma das coisas é tirar o travesseiro mesmo. E outra, é fazer muito alongamento do pescoço. Tá? O que influencia isso? O que causa essas alterações todas aqui que eu coloquei? A tontura, mãos geladas, dores no pescoço e cabeça, ranger do dente, o bruxismo, quebrar os dentes, zumbido no ouvido, dores na ATM, que é a articulação temporomandibular, o ronco. Tudo isso tem influência da posição da cabeça e ombros. Então, a posição da cabeça e a posição dos ombros causa pressão na coluna cervical e leva a alterações dos nervos que causam esses sintomas todos. A coluna cervical influencia no corpo inteiro. Ela é a transição, né, da medula entre o cérebro e todo o corpo. Como eu coloquei antes, mostrando a coluna, né, que a medula, a parte da medula que está na coluna cervical, os nervos saem, eles vão do cérebro, formam a medula,
e da medula vão saindo os feixes de nervos, vão saindo as raízes neurais. Então, à medida que vai descendo a coluna e vai saindo essas raízes, vai diminuindo a quantidade de medula dentro da coluna. Tanto que na direção dos rins, ali onde termina o tórax e começa a região lombar, aí é só o prolongamento, que é a caudequina, já é uma quantidade menor de medula. Mas os nervos que vão para o pé, eles passam aqui na região do pescoço. Os nervos que vão para a bexiga, para a barriga, para a coxa, para o quadril, tudo passa por aqui. Então, qualquer alteração na região da coluna cervical pode influenciar qualquer parte do corpo. Só que não adianta eu cuidar da coluna cervical simplesmente. É importante alongar o pescoço? Eu vou mostrar exercícios hoje. São importantes, sim. É muito importante aliviar a tensão na coluna cervical para melhorar o controle da base, para melhorar o controle do pé, da perna, da coxa, do quadril. Mas, se a pessoa não tem controle no quadril, não tem força no quadril, ela não tem escoramento, não tem sustentação da coluna vertebral de baixo para cima. Não se resolve a questão de ATM, a questão de bruxismo, a questão de dor de cabeça, de enxaqueca. Não se consegue resolver isso de uma maneira definitiva, algo assim que realmente a pessoa melhorou e não vai ter mais, se você tratar só onde tem o sintoma. Só ali a ATM, só o zumbido. O quadril tem que ter força, o pé tem que ter força, a coxa, a perna. Então, o escoramento é de baixo para cima. Quando a pessoa está na cama, posição horizontal da coluna. A coluna, ela sofre a atração da terra, né, que é a ação da gravidade que puxa o corpo para a terra, como se tivesse uma pressão de cima para baixo. Quando a pessoa deita e consegue relaxar, a coluna abre, o corpo todo cresce, o corpo todo espalha na cama à noite. E a pessoa, ao acordar, de manhã, ela tem uma certa altura. Aí passa o dia inteiro com a coluna na vertical. Se está em pé, então as pernas também, né? O membro inferior. Mas se a pessoa trabalha sentada, só quando ela caminha, só quando ela desloca, é que ela descarrega, a ação da gravidade descarrega, então, aí na perna e na coxa também, no pé. Mas se não, a descarga de peso maior é na coluna. É da cabeça até o quadril. E a coluna vai fechando espaços, a coluna vai aproximando as vértebras, comprimindo os nervos e no final do dia a pessoa tem o cansaço, tem mais fraqueza da musculatura, o corpo está mais pesado, mas é porque a coluna foi apertando e bloqueando os nervos. E aí no final do dia o quadril tem menos força para sustentar a coluna, de baixo para cima a sustentação é menor. Por isso que tem que trabalhar o corpo inteiro quando vai se fazer o tratamento. Não importa se é o zumbido, se é a tontura, se é alguma alteração na região de cabeça e face, se é na mão. Tem que cuidar desde a base para que toda a parte para cima vá tendo sustentação. Porque aí se consegue resolver aquilo que afeta a região de cabeça, face, ombro, a região da tireoide. Então, garganta, a voz, tudo é influenciado pelo corpo inteiro. Vocês viram aí a explicação simples, mas bem perfeita, do que acontece numa coluna cervical. E que muitas vezes precisa que a pessoa tenha bastante conhecimento para poder analisar o que o paciente está se queixando e a procura ou os relaxamentos que são indicados para esse momento. Então, muitas vezes é necessário se pedir um exame de imagem para que você tenha uma condição melhor de diagnóstico sobre essas situações que ele falou aqui há pouco. Então, nós vamos ver agora uma ressonância magnética realizada na região cervical, para vocês terem ideia, quando um dia se precisarem, saber mais ou menos como isso se processa. E logo depois, nós vamos continuar escutando outros sintomas gerais que a gente nunca pensa que ela pode ser da coluna cervical,
Nós vamos continuar escutando e conversando com o nosso fisioterapeuta para nós aprendermos mais alguma coisa. Vamos ver como é a ressonância magnética. Ressonância magnética da coluna cervical. Neste segmento, vamos então posicionar esse paciente em decúbito dorsal, entrando primeiramente a cabeça. A bobina de coluna cervical geralmente serve para coluna dorsal e coluna lombar. O estudo de coluna cervical é um estudo rápido, é provavelmente o estudo mais rápido em ressonância magnética. Uma dica interessante que eu deixo aqui para vocês é que você fale com o seu paciente não engolir saliva, tá? Porque esse movimento de deglutição acaba mexendo e isso borra as imagens. Geralmente não se injeta contraste e o zero é feito no meio do pescoço. Tá bom? Agora acompanhem a programação desse interessante estudo. Ressonância magnética da coluna cervical. Olá, família magnética, vamos então ao simples e não menos importante estudo da coluna cervical. As 3 primeiras séries são planejadas no plano sagital, através de uma imagem coronal localizadora. Coloque uma imagem na linha média, acompanhando a angulação da coluna cervical, e em seguida adicione 11 cortes. Esses cortes devem ter 3 mm de espessura com 1 mm de espaçamento, e devem cobrir toda a coluna, mostrando inclusive os forames de saída dos nervos. Essas 3 primeiras sequências devem ser ponderadas em T1, T2 e T2 com supressão da gordura. O sentido de aquisição dos cortes devem ser da esquerda para a direita. A 4ª série é a axial T2 sem supressão da gordura, que pode ser spin-echo ou mesmo gradiente echo, de acordo com cada equipe médica. Ademais, esta série pode ser programada em bloco ou mesmo em cada um dos discos. Essa programação dependerá da escolha da equipe de médicos radiologistas. Há serviços que pedem uma imagem em coronal, ponderada em T2 para melhor avaliar possíveis escolioses. Caso injete contraste, basta realizar um sagital e um axial com supressão da gordura. Como vocês viram, o estudo de coluna cervical é um estudo realmente rápido, é um estudo tranquilo, são poucas as sequências, mas é um estudo muito realizado em ressonância magnética. Mas continuemos com o nosso entendimento, com o nosso fisioterapeuta, que dá uma explicação tranquila sobre tudo isso. Vamos escutar outros sintomas que ele vai nos mostrar, que às vezes a gente pensa que nada tem a ver com a coluna, e sim com alterações até dentro do cérebro. Vamos observar. Barulho no ouvido como se fosse a batida do coração. Eu estava fazendo uma live, acho que há 2 anos, e alguém falou isso, perguntou isso daqui. Aí eu peguei daquela live um vídeo exatamente como a pessoa perguntou. Ela falou que tem batida no coração, como se tem barulho no ouvido como se fosse a batida do coração. O coração batendo dentro do ouvido. Eu já tive isso também. Aí uma pessoa, hoje, ela escreveu um comentário. Então é comum na gravidez? Estou sentindo isso. Começou há uns 2 dias, mas só percebo à noite. Então, a relação, no caso da batida do coração lá no ouvido, o zumbido, a batida do coração, a tontura, que também é labirinto, que é no ouvido. Quando a coluna comprime os nervos que vão
para o ouvido, para a região do ouvido, para o labirinto, podem ocorrer alterações de equilíbrio, podem ocorrer alterações na audição. E a compressão dos nervos na região cervical, apertou o nervo aumenta o nível de tensão. E essa tensão vai pelo trajeto do nervo até o ouvido. Tem nervos que saem da medula, que vão para o ouvido, e tem outros nervos que têm ramos comunicantes com os nervos que vão para o ouvido, o nervo vago e o nervo acessório atrás, o vago é na frente, o acessório é atrás. Dependendo da posição da cabeça, para frente, tensão, ombro encolhido, a pessoa vai ter tensão nesses outros nervos que vão se comunicar com os nervos do ouvido. E aí também vai alterar o nervo, alterar as veias, as artérias. E quando o coração bombeia sangue, bombeia para o corpo inteiro. O sangue também vai pelas artérias que vão pela coluna, e essas artérias vão levar sangue lá para o ouvido. E quando o coração está bombeando, mas o nervo está muito tenso, aquela região do ouvido, a batida do coração, ou o fluxo de sangue que vai lá para o ouvido, quando o sangue vai para o ouvido, com o nervo sob tensão, aumenta o som no ouvido. O ouvido capta mais som, e aí nesse momento a pessoa ouve a batida. Para resolver, é necessário aliviar a tensão dos nervos. Então, descomprimir os nervos para diminuir a tensão do nervo. E dessa maneira, normalizar o som que o ouvido capta. Normalizar parando com essa batida do coração, ou com o chiado, ou com o zumbido. Aqui estão as imagens. Então, veja bem. Região cervical. Essa parte pintada em cor verde aqui, são nervos todos que saem da região cervical. Então, pega a parte da cabeça. Aqui não mostra a região da testa, a região da face, do ouvido em si, mas outros nervos que eu ainda vou mostrar, eles fazem essa comunicação. Então, tudo que é dor na mão, punho, ombro, cotovelo, pescoço, ouvido, cabeça, tudo está relacionado mais diretamente com a coluna cervical. Mas, como eu falei antes, se não tiver uma boa base de sustentação, o quadril não tiver forte para escorar a coluna e levantar a coluna, não adianta tratar só a região cervical. Porque você trata, mas você não dá escoramento. Pouco tempo depois, os sintomas voltam. Então, você vai tratar a área, vai cuidar da área que é diretamente envolvida lá com o ouvido, com a tontura no ouvido. Mas você tem que trabalhar a sustentação que vem desde a base, desde o nervo ciático lá embaixo, nervos do pé, da perna, da coxa, do quadril, para escorar a parte lá de cima. E eu observava muito nos pacientes que a pessoa estava com retenção de líquido. A pessoa estava com o corpo todo inchado. Dentro da linha de trabalho que eu tenho, eu uso colchão de espuma. Eu estava usando colchão de mola até pouco tempo atrás. Antes eu tinha um colchão de espuma, aí quando eu voltei aqui para casa dos meus pais, eu estava usando os colchões que tinha aqui na casa. E esses dias nós compramos um outro colchão de espuma. Eu prefiro espuma. Mas nada de colchão magnético, nada dessas coisas. Agora, existe sim um benefício desses colchões, que é a vibração. Então tem lá 10 programações de vibração. Mas ao invés de você pegar um colchão de 10, de 15 mil, de 8 mil, você pode comprar o colchão mais barato, de espuma, de excelente qualidade, só que ele é mais barato, e tem uma esteira, que ela faz esse mesmo processo de 10 programas de vibração, custa 300, 400 reais. Você pode enrolar ela, levar para onde você quiser, ligou na tomada, mexeu lá no controle, ela vai funcionar para fazer a vibração. Aí tem a plataforma vibratória na academia.
E quando alguém me perguntou de plataforma vibratória, eu lembrei da construção da Itaipu, que é aqui perto, né, 150 quilômetros daqui. Quando eles estavam construindo Itaipu, qual a relação disso com a esteira ou com a vibração? A construção da Itaipu, ia a caçamba, jogava o concreto, e depois ia uma placa vibrando por cima para compactar o concreto. Quando uma pessoa deita e liga a vibração do colchão ou da esteira, a ação da gravidade associada à vibração e a pessoa deitada numa posição de relaxamento, o corpo relaxa, os ossos se afastam. Mas se uma pessoa está numa plataforma vibratória na academia, a vibração com a ação da gravidade e a força que a pessoa tem que fazer para ficar em pé, os ossos aproximam mais rápido ainda. Então, plataforma vibratória faz mal, esteira, colchão, que tem a vibração, faz bem para a coluna e para o sistema nervoso. Mas colchão magnético não é necessário. É necessário, eu já fiz uma live falando, melhor posição para dormir. Melhor posição para dormir, ela é de barriga para cima, ela é de barriga para baixo, ela é do lado direito, ela é do lado esquerdo. É a posição que você deita e você consegue relaxar. E aí quando a pessoa tem encurtamento no pescoço e as vértebras aproximam, tem um outro agravante, que a vértebra comprime o disco intervertebral e o disco intervertebral fica abaulado e começa a causar pressão na medula dentro da coluna, na medula espinhal. E aí o negócio fica mais sério. E chega ao ponto de ficar sério, como de uma paciente que eu atendi, que ela estava com todo tipo de sintoma no corpo, que é a Luciene, que tem o depoimento dela. Ela estava assim antes de começar o tratamento e depois de 2 anos e 5 meses sem dores, ela fez outro exame e mostrou essas imagens aqui. Então, antes... Agora o doutor Aldinei Neves vai nos mostrar algumas coisas do nosso cotidiano que passa inadvertidamente, que nós fazemos e não damos assim importância nenhuma. Observem bem a explicação que ele dá para determinados momentos do nosso dia a dia que comprometem com o tempo a nossa coluna. Prestemos bem atenção. E aí o que leva para isso? Celular, a mão por cima do volante, erguendo o ombro para dirigir, segurar o telefone dessa maneira, a bolsa, o ombro que segura a bolsa, a pessoa mantém o ombro mais levantado, porque senão a bolsa cai. Se ela colocar o ombro a bolsa nesse ombro, ela vai escorregar e cair. Então, colocou o ombro aqui, vai erguer o ombro para segurar e vai contrair o pescoço para segurar a bolsa. Quando contrai o pescoço, o pescoço para segurar a bolsa, a musculatura do pescoço puxa a cabeça para baixo, a cabeça pressiona a coluna cervical e aí tem o zumbido, tem a labirintite, tem a tontura. Depois, a hora que vai dormir, tem que colocar travesseiro alto, porque senão dá mais tontura. Essa postura aqui de segurar o livro, ou quando vai no supermercado, a mão por cima do carrinho, não que tenha que mudar o jeito de segurar, mas tem que colocar a mão sobre o carrinho e quando põe a mão no carrinho, lá para segurar o carrinho, ou para digitar, ou para fazer qualquer coisa com as mãos, abaixa os ombros. Não segura no carrinho do supermercado e levanta o ombro, porque senão você vai estar contraindo o pescoço. Então, apoia a mão e deixa o braço abaixar, o ombro abaixar, para relaxar o pescoço. É uma pequena mudança. O trabalho no escritório ou no home office. Esse tipo de alongamento que vai puxar o cotovelo lá e vai causar muita pressão aqui. Ou quando a pessoa vai fazer alongamento do ciático, mas faz uma força grande com o ombro, com o pescoço e causa encurtamento do esternocleidomastoide. Ele puxa a nuca em direção ao externo. E aqui o pescoço fica longe do chão, longe do apoio, porque tem uma hiperlordose na cervical,
Se tem hiperlordose, tem menor distância entre a cabeça e o tórax. Ou essa pessoa fazendo ginástica em casa para fortalecimento dos braços. A rotação do ombro para frente, a cabeça vai lá na frente, a coluna cervical vai apertar os nervos. A prancha que muita gente faz, porque é para deixar os músculos todos firmes, aqui dá problema no ciático e aqui dá problema no pescoço e pode causar alterações na face. Ou a prancha invertida, que é pior ainda. A tensão aqui no pescoço, no esternocleido, é muito grande. Quando a pessoa sai dessa posição, esse músculo não relaxa. Ele vai continuar tenso. Ou, aqui a mesma coisa, a ponte, que é muito recomendado para fortalecer a coluna e com certeza vai danificar a coluna em alguns anos. Ou aqui, quando a pessoa estica o braço, tirou a barriga do apoio, a pressão na lombar é violenta. E quando olha para cima, a pressão aqui na região cervical também é muito grande. O abdominal, o esternocleido vai ficar muito encurtado, o abdômen vai ficar encurtado na frente. Quando volta para a posição ereta, posição em pé, se a frente está encurtada, falta espaço para a coluna. Aqui é a mesma coisa, só que aqui é pior do que o outro, porque esse daqui está com um joelho dobrado e a outra perna está esticada. Aqui, tirou as pernas do apoio, então tem todo o peso do membro inferior, aqui dos dois membros inferiores, encolhendo a barriga. Ou esse movimento, aqui também. Aqui também a pose é bonita, mas o encurtamento do esternocleido é muito grande. Aqui a pose também é muito bonita, mas a tensão nesse músculo aqui é muito forte. Aqui é a mesma coisa. E aqui tem alguém ainda ajudando a ferrar com a pessoa um pouquinho mais. Porque aqui vai causar uma pressão muito forte na região cervical. E aqui, a pressão na coluna é muito grande. Ou a hidroginástica. A água não tem impacto? A água tem muito impacto quando você faz ginástica dentro da água, porque cada movimento, quanto mais rápido o movimento na água, mais a musculatura se encurta, mais a musculatura faz força. E ela vai encolhendo e observa que, nas imagens que dá para ver, o esternocleidomastoide está sob tensão, em todas. Portanto, hidroginástica não é livre de problemas. E isso daqui que a coluna cervical, eu mostrei isso semana passada. Se você olhar a coluna, a estrutura da coluna lombar, o tamanho da vértebra é 1. Da torácica já é um pouco menor e da cervical menor ainda. Então, a coluna cervical, se você olha o tamanho da vértebra e olha o tamanho da lombar, a lombar é bem maior. Porque a lombar escora tudo que está para cima. Agora, você colocar a pessoa de cabeça para baixo, como demonstração de força, você vai jogar todo o peso do corpo aqui. Quando a pessoa está sentada, já tem pressão. Mas é só o peso da cabeça e o encurtamento da musculatura do pescoço. Quando a pessoa inverte, é menos o peso da cabeça, mas é o peso do corpo inteiro. E aí, a coluna cervical vai ter problema. Mais dia, menos dia, vai ter problema. E aí vai ter esse tipo de problema. A pessoa vai começar a sentir e aí manda ela fazer esse tipo de alongamento. Alonga um lado, mas o outro lado, o ombro está subindo e ele está puxando a cabeça de encontro, causando pressão na coluna cervical e nos nervos que saem da cervical. Ao invés de fazer isso, eu sempre falo, não puxa, não faz isso daqui. Porque a hora que você sobe aqui, você está fazendo força com a musculatura do pescoço, está encurtando e está comprimindo nervos. Então deixa os braços abaixados, estica o braço para baixo, inclina a cabeça para o outro lado, o ombro desce, a cabeça vai para o outro lado, você alonga, mas sem sobrecarregar o outro lado.
depois, o que eu faço de exercícios? Esse é um. Deita em cima de um braço, depois troca, deita em cima do outro. Quando não consegue encostar o ombro aqui, dobra o cotovelo, põe a mão aqui, o cotovelo apoiado no antebraço, o ombro vai ficar um pouco elevado. Não tem problema. Faz de um lado, faz do outro, vai. Depois de algumas semanas, alguns meses, teve paciente que levou 1 ano para conseguir apoiar a cabeça no chão. Ela deitava nessa posição, a cabeça não encostava no chão, o ombro não encostava no outro braço. Só com 1 ano fazendo os alongamentos, ela encostou a cabeça no chão. Mas isso é de cada pessoa. Ou deita de barriga para cima, abre os braços, solta as pernas de um lado, solta as pernas do outro. Vai alongando tórax, peitoral, ombro, braço, até na mão e nos dedos, e alonga o pescoço. Ou, na mesma posição, só leva os braços em direção à cabeça, que vai a abertura aqui é maior, e a cabeça, quando leva os braços em direção à cabeça, a cabeça vai mais. E aí a cervical vai apoiando. Ou, o que eu falei que eu fazia sempre, e trancava a garganta, algumas vezes que eu descobri, é quando eu fazia essa posição. Eu esticava as pernas, soltava os braços em direção à cabeça, e aí mexia com nervos, a medula, a coluna, os nervos, e trancava a garganta. Aí depois de alguns instantes, a garganta destrancava muito. Deitar de barriga para cima, os braços abertos, colocar a língua para fora. Vai mexer com nervos na garganta, vai mexer com a medula. Ou deitar de barriga para cima, abrir as mãos, trabalha a musculatura posterior, alongando a parte da frente. Deitar de lado com a cabeça desse jeito, solta. Aqui está alongando o lado de cima. E aí você vai ajeitando o ombro de baixo, vai ajeitando a posição da cabeça para não sentir pressionar a parte de baixo. E cada vez você fica um pouquinho de um lado, depois vira do outro lado. Vai ficando um pouquinho de alguns segundos de cada lado, até você conseguir permanecer cada dia um pouquinho mais de tempo nessa posição. E aqui também ajuda. Estica o braço de cima, vai mudando ele de posição. Quando a mão vem aqui perto do joelho, o alongamento no pescoço é maior. E aí você consegue alongar todo o tórax, a lateral da coluna e o pescoço, o braço, até a mão e os dedos. E aqui, estava de lado, a mão lá na frente. Aí levanta o braço, traz ele aqui atrás e vai mudando de posição também. Isso também faz uma torção completa na coluna, as pernas para um lado, puxando a base da coluna para um lado, e a cabeça virando para o outro, fazendo uma torção da coluna para o outro lado. Quando você usa a ação da gravidade e fica na posição de relaxamento, essa torção na coluna afasta as vértebras. Estão querendo saber se tem que fazer exercícios terapêuticos para o resto da vida? Então, eu faço alongamento todo dia, e para quem perguntou se precisa fazer para a vida toda, para ter mais qualidade de vida, mais saúde, sim. Então, alongamento e relaxamento sempre. Aqui, outra posição é deitar nessa posição e levanta e abaixa o cotovelo, mudando a mão de posição, mudando o cotovelo de posição. E esse é o exercício que eu falei, que é o 5º exercício gratuito, que é sentar, pode sentar numa cadeira, dobrar os joelhos, porque tem pessoas que não conseguem ficar desse jeito aqui, a perna esticada, a Veridiana consegue, e soltar a cabeça. Para alongar atrás do pescoço, depois leva a cabeça para um lado, fica um pouquinho, leva para o outro. Quando leva a cabeça para o lado direito, alonga o lado esquerdo, alonga atrás e do lado esquerdo. E alonga toda a lateral da coluna, alonga o nervo acessório, alonga nervos que vêm no peito, na barriga, na coxa, até na ponta dos dedos no pé. E depois, também, em pé, põe a mão lá em cima, prende a mão na parede, deixa ela colada lá naquele ponto e solta o quadril para o lado sem que a mão escorregue. Alonga do dedinho da mão a lateral do pé. Aí volta o quadril, sobe a mão mais um pouquinho, solta o quadril para o lado de novo. Assim terminamos mais um programa Saúde é Tudo. Hoje procurando assim mostrar o máximo que nós pudemos fazer em relação ao relaxamento da nossa coluna cervical
que trazem vários incômodos e riscos para a nossa saúde. Até o próximo programa.